que estavam Vê se vai chegar a mensagem para vocês, para a gente gravar. Para mim chegou. Beleza, então tá gravando já. Só para inaugurar, então, início da segunda turma, bem-vindos a todos. Eu deixei a Lu falando enquanto o pessoal estava chegando. E finalizando a primeira turma aí do Profético. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu estou tirando uma... Deixa eu ver se eu consigo deixar todo mundo da minha tela. Dá um sorrisinho que eu vou fazer um print para a gente guardar. Sorrisos, hein? Para não sair depois vai falar que a culpa é minha. Eu tô guardando, eu tô fazendo alguns registros, que é tão interessante a gente ver uma foto de antes e depois, assim, muda muito. Mas assim, gente, vamos lá. Já tirei a foto aqui, tá? Depois a gente tira outra para ver se não vai ficar legal. Meu computador tá oscilando. Meu computador, de verdade, ele deu uma queimada, meu técnico arrumou, coloquei ele aqui agora, assim que eu cheguei. Fui tentar ligar, não ligou, então eu tô no notebook que eu não costumo usar. Então, comprei equipamento de câmera nova, comprei um monte de coisa. Acho que na próxima aula a gente vai estar mais equipado. Gente, é o seguinte, como eu disse, muito bem-vindos. Tem alguns alunos aí, pessoas que eu já conheço da IPS, Dona Carol, Leandro, Dona Kézia já chega. Tem a galera toda aí da primeira turma que está com vocês. E tem essa galera nova, que bacana, tanta gente aqui, Henrique, Guilherme, Simone, Luciana, Bianca, nossa, quanta gente, nem. A gente vai ter chance de se conhecer todo mundo, viu, gente? Fiquem tranquilos. Ana Patrícia, sei que tem bastante cidades aí. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Eu vou começar dando uma introdução para falar duas coisas sobre o profético, mas as nossas dinâmicas são as seguintes. A gente vai seguir um cronograma para a gente fazer uma linha do tempo, tá? Do começo ao fim, vou introduzir vocês dentro da ideia do que é o ambiente profético. A gente vai entender mais sobre igreja, vamos aprofundar esse assunto. A gente vai falar muito de identidade. E a gente, toda aula, a gente tem um período em que a gente fala de conceito, ou seja, vou dar conteúdo para vocês mais ou menos durante 1 hora, 40 minutos. Essa é a teoria, tá, gente? Pode ser que não funcione assim. Mas na teoria, vocês vão ter mais ou menos 40 a 50 minutos de aula, conteúdo, falando sobre coisas que a gente vai compartilhar para aprender. E depois a gente sempre tem de 30 a 40 minutos de punk rock mesmo. A gente vai fazer alguns exercícios, todos vocês vão profetizar, todos vocês vão se mover na maioria dos 9 dons ministeriais. A gente está acabando hoje. O Luiz, que está aí na aula, é um designer que trabalha comigo. A gente está 2 semanas já, né, Luiz, trabalhando num material assim incrível, bem visual, uma qualidade excelente para a gente falar sobre dons. Vocês não terão dúvidas. Você vai olhar para o material e falar, entendi. Né? Então, assim, se vocês têm, eu sei que vocês têm talvez muitas dúvidas, algumas pessoas talvez tenham muita insegurança. A gente vai fazer depois um mix para na próxima aula. Eu vou estar só com a primeira turma, aí a gente faz uma introdução, deixar vocês me falar um pouquinho do nível que vocês estão, mais ou menos a experiência de vocês, a gente vai adaptando tudo, mas assim, vocês vão ver que as dúvidas de vocês vão ser sanadas assim naturalmente. E eu vou inserir vocês dentro do profético, entendendo a sua identidade, entendendo o que é a igreja, entendendo como a dinâmica do poder funciona, vocês vão ser naturalmente. Aqui eu falo que por que eu comecei esse curso? Porque eu tive a minha primeira experiência com Jesus aos meus 15 anos. Jesus falou muito forte no meu coração. Denis, me dá uma chance. Eu estava em cima de um prédio, pronto para tirar minha própria vida. E Jesus me pediu uma chance. E eu, desde então, falei para ele. Não entendia muito, não sabia que era o Espírito Santo, não tinha essa noção. No outro dia, de manhã, eu falo isso, as pessoas dão risada, mas tinha um pai de santo bateu na minha porta, me pediu para falou que Deus tinha falado com ele para me levar até uma instituição, né, uma igreja. A gente vai entender que depois, toda vez que eu falar de igreja, a gente vai ter outro conceito aqui, tá? Mas e ele me levou, eu fiquei lá, e ele me levou nesse lugar e falou, ó, fica aí, se vira com esse Deus aí que eu vou embora. E desde então, assim, eu passei 14 anos na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Itaim Paulista. Eu moro em São Paulo, faz Zona Leste de São Paulo, sei que a gente de outras cidades, para vocês terem noção. Fiquei 14 anos lá e tive um sonho faz uns 8, 9 anos atrás. Jesus apareceu para mim num sonho, eu tive algumas experiências sobre essa realidade de ter um encontro com Jesus pessoal, assim, depois eu vou contar para vocês quando a gente vai falando de identidade. E ele falou para mim, sai. Deu, né? E ele falou, você é meu. Esse você é meu desbloqueou muitas coisas em mim. Eu percebi que eu poderia depender dele sem depender de uma religião.
né? Até por isso que a gente também não fala muito de religião aqui, a gente vai ser muito específico entre o profético, sobre dons, sobre identidade, sobre chamado, sobre a gente sair daquela realidade de você ir a um lugar, sentar numa cadeira e passar 20 anos lá, para deixar de fazer parte da história para você construir a sua história, né? É o protagonismo, a identidade de saber quem você é. A gente vai falar muito sobre intimidade, que intimidade não é o tempo que você passa trancado dentro do seu quarto, mas é o momento que você abre os seus olhos e você fala, bom dia, Jesus, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, você vai ter total realidade de quem você é, total realidade de quem é Jesus, total realidade dos poderes, né, acho que dos dons, da manifestação de Deus que estão disponíveis para vocês e vocês vão aprender a usar. Né? Eu acho que essa é a coisa mais fantástica do Evangelho, é você saber quem é você, o que você pode fazer e que tudo já está pronto e disponível e você só precisa desfrutar disso. Isso não é um peso, não é um fardo, é uma coisa natural que vai acontecer sem que vocês nem se percebam. Tá bom? Então, o panorama é esse. Então, a gente sempre trabalha 40, 50 minutos, uma hora, às vezes no máximo, de conteúdo. Depois a gente vai para as práticas. A gente vai fazer bastante dinâmicas. Vocês vão receber centenas de profecias aí, coisas que vão acontecer. Vocês também vão profetizar muito. E a gente vai treinar. Eu gosto de falar sobre duas coisas. A Margarete tá com o microfone dela ligado. Eu não consigo desligar. Se ela puder desligar, está ficando bem no meu vídeo. Eu gosto de falar duas coisas. Na verdade, são 3 passos. Se você quer evoluir no dom, se você quer evoluir no profético, no chamado, naquilo que Deus tem para você, nós vamos entender tudo isso, tá, gente? Propósito, chamado, destino, tudo isso vai ficar muito claro. Mas, assim, se você quer evoluir, você tem 3 passos. Primeiro, você precisa ter fome. Você precisa ter uma fome desesperada por Jesus. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo, você precisa estar muito disponível para praticar aquela palavra que a Bíblia diz, que a gente tem que ouvir de tudo e reter o que é bom. É o princípio que eu aplico na primeira aula, que chama DAD, duvidar, analisar e decidir. Esse é o princípio que eu aplico em todas as minhas aulas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente escuta uma coisa, duvidar. Você nunca pode acreditar 100% de cara, porque senão você vira um escravo de tudo que você ouve. E o segundo passo é o A, analisar. Então, você precisa trazer o que você escutou, analisar, colocar em prática, ver se faz sentido para você e logo em seguida você precisa decidir. Não pode ficar a vida inteira também analisando, né? Você vai precisar decidir, você vai precisar se permitir viver e experimentar e ver se isso faz sentido para você, tá? Isso aqui não é um curso teológico, não é um curso teológico. Curso teológico você procura depois eu posso indicar, tem muitas pessoas boas para dar um curso teológico para você. Isso aqui é um curso faca na caveira. Botar as manguinhas para fora, arregaçar e começar a sair fazendo tudo aquilo que Jesus falou que você pode fazer. É prática, tá? Então, são conceitos simples, práticas e coisas que vocês vão aplicar no dia a dia, na vida de vocês, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Denis, por que você tem tanta certeza? Porque tudo que eu vou ensinar para vocês são coisas que eu vivo, eu pratico e mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. Assim, sobrenatural. Aí são as perguntas que as pessoas fazem. Denis, que igreja você vai? Minha resposta sempre será a mesma que Jesus, tá? Eu não vou em nenhuma religião desde esse dia que Jesus falou para mim, mas eu sou apaixonado por Jesus e eu vivo com ele todos os dias. Então a gente tem essa parada de intimidade muito aguçada naquilo que ele é. Não estou dizendo para vocês não irem, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua liberdade de decidir o que quer fazer, como fazer. Eu não preciso direcionar ninguém a fazer. Quem direciona é o Espírito Santo. Então, fiquem sensíveis, só desfrutem do que a gente tem aqui para a gente viver, tá bom? Então, basicamente, o know-how é esse. O curso vai demorar mais ou menos, a gente fala de 3 meses, uma vez por semana, todas as quintas-feiras, das 8h30 às 10, né? Então, é 1h30 de curso, tá? Para a gente ter essa dinâmica. E aí vocês vão ter a estrutura, eu vou passar bastante coisas para vocês aplicarem em casa, assim, falar, gente, hoje, então, a tarefa de vocês é entregar uma palavra de conhecimento para alguém, caça alguém aí no mercado, em qualquer lugar, vamos começar a destravar, tá? Outra coisa, gente, que eu sempre acho muito importante para vocês que estão chegando, os meninos aí que já andam com a gente vai perceber que, eu sempre falo isso, se você vivia
muito tempo dentro de uma religião ou de uma estrutura espiritual, sei lá qual, mas você estava acostumado a ser, tipo, sei lá, se esconder atrás de outras pessoas, no bom sentido, tá? Tipo assim, sabe aqueles alunos assim? Levanta a mão! Aí você fica assim, esperando todo mundo levantar e depois você levanta. Esse curso aqui vai fazer você ser protagonista da sua história. Então, assim, de verdade, você vai precisar parar de se esconder, vai parar de querer se enganar um pouco na sua mente e vai te trazer uma realidade de quem você é de fato da sua vida espiritual. Então, assim, é prática, né? Não vai resolver muita coisa se a gente ficar aqui só dando teorias e vocês não aplicarem. Então, assim, a primeira turma viu isso na prática, que a gente passou, sempre falei, gente, pratica, vai lá e faz isso, faz aquilo, profetiza, pega a experiência de pegar o seu telefone todo dia, ver um nome lá e falar, esse aqui, abre lá o áudio e manda, né? E aí vocês vão ver também que para frente não tem a ver com acertar, não tem a ver com errar, tem com manifestar amor, tá? Então, a ideia é que a gente vai ter isso, vai ter essa prática de você lidar com a sua vida espiritual de maneira real e você ter as suas experiências para contar, para compartilhar, principalmente para que você amadureça, você tenha as suas próprias convicções, você tenha os seus próprios pensamentos e por aí vai, tá? Tá certo, minha gente? E a segunda coisa que eu quero dizer, e dar essa introdução para vocês, para quem está chegando aqui já sabe, é o seguinte: eu estava falando, eu faço mentoria com o Matheus, né, onde a gente estava falando sobre o livro de Apocalipse e a gente estava fazendo uma leitura em que cenário nós estamos assim do mundo, né? Se a gente está muito próximo da grande tribulação, se a gente não está. Ó, a Margarete ainda está com o áudio ligado e o áudio dela está pegando aqui no meu ouvido. Eu não sei se eu consigo desligar, acho que não. Estou sem o computador. Se ela puder desligar, me ajuda. Então, assim, veja bem, a gente estava falando sobre cenário e o que a gente estava percebendo? Que o cenário que nós estamos hoje, falando da igreja como um todo, nós estamos nos últimos dias, né? Não sei se você tem muita expectativa de passar muitos anos aqui na Terra. Eu não quero te frustrar muito, mas a gente acredita muito, principalmente pelas profecias, pelas coisas que estão se cumprindo. Nós estamos nos últimos dias, tá? Não sou um especialista em Apocalipse, como eu disse, meu curso não é teológico, é prática, mas eu sou bem curioso, assim. E descobri ontem, inclusive, que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão soltos por aí, né? Botando terror na Terra, né? E olha que interessante, olhando de um contexto geral, a gente está muito dentro do ponto em que estamos transicionando de uma igreja institucionalizada para uma igreja que não será mais institucionalizada. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no início de um grande avivamento, de uma manifestação sobrenatural de Deus que vai acontecer, que a gente chama, uns chamam de última colheita, outros chamam do grande avivamento, poderoso avivamento, e esse avivamento não terá um líder, ninguém poderá contê-lo, né? Eu tive uma visão quando eu tinha 16 anos, eu até comentei com o Reinhard na última IPS, que é exatamente a profecia que ele viu, a visão, né? Ele viu, a visão dele foi que ele viu o mundo inteiro e cada casa tinha como se fosse uma vela, tinha um fogo em cada casa, e de repente essas brasas, elas pegavam fogo e colocavam fogo no mundo, né? A minha visão foi exatamente igual, mas eu via esse fogo em cada casa, mas na minha visão, esse fogo, eles se juntavam e aí eles pegavam fogo. E essa parte de se juntar faz total sentido com o que a gente está vendo hoje. Porque eu tenho sentido um grande mover de Deus, de pessoas de vários lugares do mundo, que até um tempo atrás estavam falando sozinhos, assim, sabe? Aquela coisa. Eu acho que eu sou louco de pensar essas coisas, né? Eu acho que eu sou meio maluco de pensar sobre Jesus dessa forma. Eu acho que é muito doido eu querer o avivamento e querer que Jesus faça coisas. E eu creio que os mortos podem levantar novamente, que os milagres podem acontecer, que o sobrenatural exista, né? Por muito tempo, essas pessoas elas ficaram isoladas nos seus cantos. E agora chegou uma onda em que nós estamos se juntando. Olha que loucura. Nós estamos numa quinta-feira, 9 horas da noite, falando sobre avivamento, falando sobre manifestação do poder de Deus, pessoas de vários lugares aqui com essa mesma sede. Então, o que Deus está fazendo? Ele está juntando essa galera, ele está unindo essas brasas para a gente se tornar um fogo ainda maior. O que a gente vai fazer? A gente vai ter isso aqui que a gente está tendo agora, a gente vai ter troca de experiências, né? O meu compromisso com vocês é
ensinar vocês tudo que eu sei sobre profético, sobre Jesus, sobre relacionamento e sobre coisas que eu vivo todos os dias. Olha, gente, de verdade, já tem uns, sei lá, uns 6, 7 anos que não tem um dia sequer que eu durmo sem liberar nem que seja uma palavra de conhecimento para qualquer pessoa que eu veja na rua. Não tem esse dia para mim. Eu criei estratégias, formas de proporcionar com que isso seja muito vivo para mim, sabe? Então, tipo, o meu Instagram, coloco uma caixinha de acróstico, abro lá, tem dia que vem 30, 40, 50 nomes, eu escolho alguns nomes aleatórios e vou profetizando. Hoje mesmo, eu acabei de pegar o computador com o meu técnico, parei lá, ele falou um negócio para mim, eu falei, cara, posso falar uma coisa? Pronto, comecei a profetizar. Então, assim, eu acho que a gente precisa partir para esse mundo em que a gente viva isso de verdade, e voltando ao que eu estava dizendo, essa conexão que a gente tem aqui, essa troca, vai fazer com que a gente fale, não estou sozinho, né? Tem uma galera louca aí falando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa. E acho que esse canal, esse curso, essa comunidade, eu criei uma comunidade, eu vou dar acesso para vocês hoje, eu criei uma comunidade no Telegram, chama Comunidade Profética. Lá só tem profeta doido, tá? Só gente maluca que fala umas coisas que ninguém quer ouvir, mas a gente pira com isso aí. Coisas sobrenaturais, pedras que estão aparecendo nas casas, né, o seu Luiz? As pedras é do Luiz, ele tá na aula aí, viu? Pedras são as pedras preciosas aparecendo na casa apenas, manifestações sobrenaturais, curas, transformações. Então, esse canal vai ser para a gente compartilhar essas histórias e isso fazer com que a gente cada vez se sinta mais é, incentivado sabe, e conectado com isso que Jesus está fazendo. Então, eu sempre falo que a gente vai ter dois povos nesse momento profético que a gente está vivendo. A gente vai ter a galera que está muito conectada com Jesus e vai fazer parte desse grande avivamento, ou a gente terá a segunda galera, que é a galera que será impactada por esse avivamento, mas provavelmente não façam a parte de colaborar com Jesus sobre isso. Então, assim, vai ser um momento não tão longo. Os avivamentos, eles têm historicamente de ter de 21 a 30 anos. Então, eu acredito que a gente tá falando ontem, Matheus, que a gente está bem no comecinho desse avivamento. Eu tenho visto muitas coisas sobrenaturais acontecendo, pessoas desse grupo também, e a coisa está intensificando de um jeito, a coisa está acontecendo de uma forma tão absurda que está sendo assim assustador da velocidade que as coisas estão, e o nível de profundidade, revelação e conhecimento e poder que Deus tem se manifestado esses dias. Então, assim, eu queria aquecer o coração de vocês e dizer isso. Se você deseja isso no seu coração, você está no lugar certo, você está no momento certo, e é hora da gente se incendiar, se juntar nessa visão sobrenatural para a gente pôr fogo no mundo. E, assim, é o que a gente estava falando na EPS passada, né? Tem bastante gente da EPS aí, mas é assim, né, Simone? A gente aprendeu sobre coração. Você sempre terá aquilo que o seu coração acredita. E assim, ninguém arranca do meu coração que esse mundo vai pegar fogo. Eu não quero saber, mas eu vou ser participante desse fogo que vai pegar, eu não quero nem saber. Então, assim, eu estou ardendo por isso, não vejo a hora. Deus me fala coisas sobrenaturais há muito tempo, eu não vejo a hora de começar a arrancar os mortos do chão, porque vai rolar. A coisa vai acontecer e está muito próximo. Então, essa é a hora. E a gente precisa estar pronto, né, com a nossa consciência muito conectada com Jesus, com isso, porque chegou a hora da gente viver tudo que a gente tem, sem ser manipulado por um sistema, sem ser controlado, né? O grande mestre controlador e acho que nem controlador, né? Acho que a palavra funciona bem para ele, mas como o grande arquiteto desse plano todo é Jesus. E nós somos filhos, né? E ele vai fazer com que a gente colabore, cada um dentro da sua atmosfera de visão, atmosfera de entendimento, né? Em várias áreas diferentes, né? Eu vou falar sobre intimidade depois, vocês vão perceber que eu creio muito que todas as áreas elas serão avivadas, assim, sabe? Trabalho, às vezes você, sei lá, você pode ser um advogado, mas você pode ser um advogado com os princípios de Jesus e fazer a diferença ali, sabe? Você pode ser uma cozinheira e a sua comida tocar o coração das pessoas. Eu já tive muita experiência aqui em casa, a Dai é muito parecida com a Debbie quando a gente fala sobre comida, né? A Dai, ela, putz, às vezes eu fico aqui na mesa profetizando 2 horas, aí a pessoa fica assim em choque, vai embora. Aí depois eu ligo para ela uns 2, 3 dias depois, e aí, como você tá? Tudo bem? Ela falou, nossa, tô bem. Falei, e aí, gostou da visita? Adorei. Aquele bolo que a Daiane fez, eu falei, caramba, fiquei 2 horas profetizando e o cara lembra do bolo, né? Tipo, brincando assim com ela, porque até qualquer coisa, sabe? Um bolo, uma água, a Bíblia fala isso, né? Jesus falou, uma água, um copo d'água que você deu para qualquer um dos meus pequeninos, você deu para mim. Então eu creio nisso, sabe? Nos detalhes.
em cada coisa. Muitas mães, senti isso no espírito, hein? Isso é para alguém que está me ouvindo agora, nesse exato momento. Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para Jesus e só vivo como mãe, né? Só tenho tempo para cuidar dos meus filhos. Uf, uf. E, nossa, essa tá pesada. E a questão é o seguinte, não é só ter tempo para cuidar dos filhos, né? Na verdade, o seu filho é um chamado divino também, né? É um tempo que você passa ensinando, treinando, capacitando pessoas. Tem um filme, depois eu mando para vocês, não sei se vocês já viram, é um filmezinho bem curtinho, que é muito legal, daquele cara que escreve... Putz, como é o nome dele? Não vou lembrar. Ele tem um filminho dele, que ele fala, tipo, o anjo falando assim pra pessoa, olha, para que eu te chamei? Aí o cara fala assim, eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho isso, né? Tem uma série de coisas. Ele falou, eu não chamei você para ser pastor, chamei você para ser contador. Aí tem um pedacinho que ele chamou a moça, ela tá chorando e ela fala assim, desculpa, Jesus, mas eu não tive tempo de ir à África, de pregar, de ser missionária, de pregar para as pessoas e tal. Jesus falou assim, eu nunca te chamei para isso. Ela falou, os 2 filhos que você cuidou, cada um deles vão ganhar, sei lá, ele fala um número assim, tipo, 1 milhão de almas para mim, e é para isso que eu te chamei. Então, você que é mãe, e tem cuidado dos seus filhos e às vezes tem essa cobrança dentro de você, eu quero dizer para você que isso também é um chamado de Deus e é violentíssimo, porque às vezes você se sente preso dentro de casa, às vezes você sente que você não tem tempo para Jesus, mas a Bíblia diz que um copo d'água que você fez, você deu para ele, né? Imagina quantas fraldas, né? Quantos leites, quanto cuidado, quanta coisa, quanto amor, né? As mães manifestam para a vida dos filhos. E é tão interessante porque muitas vezes esses filhos são pessoas que vão manifestar um poder sobrenatural de Jesus na Terra, sabe? Então, se sinta parte integrante desse grande avivamento fazendo isso, porque é um trabalho nobre mesmo. E a minha mãe está me ouvindo aí, ela sabe disso, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu tive um lar muito difícil, muito, muito difícil. Meu pai era muito violento, ele era alcoólatra, né, e batia muito na gente. E olha que interessante, eu lembro desse tempo, eu não lembro das pancadas que eu levei, em nenhum momento. Eu lembro dos abraços que a minha mãe me deu em meio a essas surras, né, que tentavam me proteger de alguma forma, e a minha mãe dizia, filho, você vai ser um homem de Deus. Então, é tão louco, porque, assim, eu lembro desse tempo, mas eu lembro do abraço que minha mãe me dava e das palavras que ela liberava sobre mim, mas eu não lembro das feridas e das dores que eu passei. Interessante, né? Então, você vê o quão poderoso é o cuidado de uma mãe, né? É literalmente a manifestação de Jesus ali, sabe? É o próprio Deus protegendo mesmo, cuidando e manifestando um amor, assim, de forma maravilhosa, assim, né? É sobrenatural demais, né? Olha lá, tem alguém falando, Catiane, cada filho o Senhor vê como uma nação, e ele já me falou nesse tempo, chamei para cuidar do meu exército, os filhos são como flechas na mão do arqueiro, é incrível. Imagina, cada filho Deus vê como uma nação, é uma palavra que a Catiane teve de Deus, isso é incrível, é maravilhoso. Então, imagina se você olhasse seus filhos como uma nação. Quem está na EPS não vale, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para ele, que vocês já ouviram o Ryan falando isso, mas você já pensou, alguém consegue me responder, os alunos da primeira turma também não pode, você sabe, é só o pessoal da nova mesmo, novo. Você sabe qual é a única coisa que a gente vai levar da Terra? Quem nunca ouviu isso, se alguém quer chutar, tem uma coisa que a gente vai levar dessa Terra, né? A única coisa que a gente vai levar dessa Terra. Isso é profundo demais. Eu achei essa resposta do Ryan que deu pra gente na EPS, assim, espetacular, assim. A única coisa que a gente vai levar dessa terra são as pessoas que nós ministramos, né? São as pessoas que a gente compartilhou o coração de Jesus com elas e elas, né, receberam uma salvação ali, um toque de Jesus. Aí que incrível, né? Você vai chegar lá e o seu galardão será baseado nisso. Isso é poderoso, hein? Dá tempo, hein? Dá tempo de tocar corações aí. Isso é muito louco, né? Exatamente, Vivian. São os frutos, são as pessoas, os frutos são as pessoas, né? Isso é incrível, né? É sobrenatural demais. Beleza, gente? Acho que é isso. Então, eu queria deixar vocês conectados com esse momento profético e de que esse é o momento da gente, exatamente isso, se equipar, se preparar, de começar a fazer, né? O Ryan falou uma frase bem, assim, comovente, chocante, mas é verdade. Jesus não é a solução para essa nação. Eu vou explicar isso com calma, não se escandalize. Vocês vão tentar se escandalizar muitas vezes, fiquem tranquilos. Jesus não é a solução para o Brasil, né, para essa nação e nem para o mundo, né? Quem é a solução para essa nação
para o Brasil e para o mundo somos nós. Jesus em nós, ou seja, a parte de Jesus ele já fez lá na cruz, já entregou tudo. Agora chegou a nossa hora de corresponder ao sacrifício da cruz, né? É o Tetelestai, né? A dívida foi paga, ou seja, está consumado, está tudo feito, e a gente agora pode desfrutar desse amor, dessa manifestação que Jesus operou e está operando e está fazendo todos os dias algo novo no nosso coração. Isso é pesado, hein? Beleza, gente? Vamos. Deixa eu abrir aqui para alguém da primeira turma aí. Deixa eu pegar alguém aqui que está aí. Alguém que quiser falar com ele, eu queria que vocês falassem um pouquinho da sua experiência. O Paizão, quer falar da sua experiência aí do profético com ele? Fala aí como você entrou, como você está agora, o que você entende, o que aconteceu, o que está acontecendo. Solta aí. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu já venho no processo aí, o Leão aí sabe, vão fazer uns 3 anos, eu já venho com alguns questionamentos e eu entendi muita questão de, ainda tinha dúvidas, mas dentro de mim ardia algo que não fazia sentido, as coisas que eu fazia. E é muito engraçado que uma das coisas que eu ouvi foi que ficou muito forte no meu coração. Presta atenção no diferente. E principalmente, presta atenção foi feita uma ilustração, e eu fiz parte dessa ilustração. E é muito louco que essa ilustração foi dentro de uma igreja. E aonde tinha vários homens. E uma criança lá. A gente indo tudo para uma direção. E essa criança, ela ia para outra direção e passava no meio da gente com muita dificuldade. Porque a gente ia fechando e ela ia meio que andando no meio da gente. E essa imagem ficou na minha cabeça por muito tempo. E eu tenho ela muito clara na minha cabeça. E foi isso. Comecei a não fazer sentido algumas coisas. Tive meu tempo de meio que interpretar e eu me lancei. Eu verdadeiramente, eu acho que a grande questão é você abrir o coração e você estar disposto a ouvir. E eu me lancei e começou a fazer sentido muitas coisas. Fui bastante, como se diz, muitas pessoas não entenderam e ainda não entendem, mas eu comecei a ter experiências com Jesus que de verdade, eu acho que no fundo, eu ainda não tinha. E eu já vinha nesse processo. E a escola foi algo assim, primeira coisa que a gente fala que a gente sabe, mas quando eu entendi realmente para que eu fui criado, isso aí foi um divisor de águas. A gente coloca tantas coisas, a gente coloca tantas questões, e quando eu descobri quem eu sou, quando eu descobri para que Deus me criou, eu comecei a ficar deslumbrado. O amor de Deus é algo que nos constrange, é muito forte. E na escola a gente foi criando corpo, foi criando coragem, né? Falar. E eu acho que já tive algumas experiências, tive várias experiências. Mas eu comecei a entender que eu sou amado. Eu sou o filho amado. E esse amor começou a tomar conta de mim. Era algo que eu já sentia muito forte. A questão do amor é algo muito poderoso. E quando você se coloca como um canal de amor, as coisas acontecem naturalmente. A minha vida era uma vida muito cheia de peso, de guerras. E eu entendi quando Jesus fala, meu fardo é leve, eu julgo, sabe, não que as lutas não tem, não que as dificuldades não tem, mas ficou muito leve.
ficou muito... As coisas, quando você foca em Jesus, quando você foca, você começa a agradecer, você começa a viver, e isso faz a gente realmente ficar de uma outra maneira. Eu acho que as duas principais coisas, primeiro foi a questão de todos os dias eu entender que não é sobre mim, é sobre ele. Essa questão de sair do centro é algo, muitas das vezes o ego do homem, ele sempre quer ter um pinguinho de razão, ele sempre... E quando você começa a falar para Deus que você quer ter um coração de compaixão, um coração movido em amor, você começa a ver amor em tudo. Isso é lindo. Isso é lindo, porque você começa... Eu acho que uma das coisas a gente já compartilhou, mas para o pessoal da segunda turma, a gente foi numa casa de recuperação, e na hora que eu pisei o pé lá, eu senti Deus falando assim: as pessoas que estão aqui eu amo, que você não tem ideia. Eu amo. Eu sentia, eu só em lembrar, eu me emociono, porque eu falei para o Denis, falei, cara, a presença do amor de Deus para esses caras aqui é palpável. E eram pessoas de todos os tipos. E ali você via pessoas que precisavam entender quem elas eram. E você via pessoas assim, cheio de peso, de julgo. Como assim eu? Sim, você. Você é amado do Pai. Você é especial para Ele. Eu acho que isso é algo... foi uma experiência única, a gente ficou lá o dia inteiro. E Deus, eu sei que Deus falou demais, falou muito. E outras situações de você, às vezes essa questão da profecia, de você ficar segurando aquilo que está no teu coração e deixar vários pensamentos, e várias experiências de você olhar e falar para a pessoa, e daqui a pouco a pessoa olha para você e fala, cara, faz todo sentido, caramba. É muito louco isso aí. E eu tive uma experiência também, logo no começo da sala, um pouquinho antes da sala ainda começar, eu nunca tive, mas eu tive umas crises renais assim que eu jamais tinha sentido a dor que eu senti. Eu acho que eu nem compartilhei isso aqui com a turma. E numa das aulas, era, um, foi um, era uma presença tão suave, tão agradável. E eu tive essa crise durante uns 4 dias, tive que fazer alguns exames, tudo. Não façam isso, mas eu não fui buscar o exame ainda. Mas eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas, enfim, gente. Teve um dia que eu saí da sala aqui e eu só chorava, eu só sentia uma vontade de chorar. Na maioria das vezes, antes de acabar, eu vou buscar minha filha. Então, geralmente eu acabo a aula no carro. E eu voltei com ela e sentei aqui e fiquei chorando muito. E era uma presença, era um choro de agradecimento, era um choro de... Falava, meu Deus, era algo muito, muito sobrenatural. E quando eu estava... quando eu desci aqui, fui lá para o meu quarto, desci. E assim, eu não lembrava de mais nada, gente. Era algo assim que eu só começava a agradecer a Deus pela minha saúde, agradecer a Deus, enfim, por tudo aquilo que Ele me entregou. E começar a não aceitar mais muitas coisas. E assim, eu nem lembrava mais dessa crise renal. O médico falou da questão da pedra. Resumindo, eu fui fazer o exame, a pessoa que fez o exame falou, cara, ele podia ter pedido um raio-x que ia sair mais barato. Ele pediu logo uma toma e eu não, e de verdade, não tem nada aqui. Ele não achou nada. Mas por incrível que pareça, quando eu fui deitar, eu fui ao banheiro, eu expeli a pedra assim, sem sentir nada. E eu falei assim, cara, eu só sorria, que eu falava assim, que não era algo que eu estava, nossa, eu preciso, eu só estava na presença. Eu só estava ali sentindo Deus, o amor dele. E eu creio que hoje eu senti algo muito forte no meu coração. Que vocês da segunda turma, vocês vão ir muito mais além. É algo assim, porque oh,
É o tempo. O tempo chegou. Não dá mais para ficar calado. Eu falei com o Luiz que eu via ele como uma bola de fogo correndo, cara, nas ruas, e eu falava, cara, que loucura. E eu creio que os sinais, as maravilhas e o poder de Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um. Eu creio que o Senhor vai impactar as pessoas através da vida de vocês. Que vocês vão viver o sobrenatural, não como algo que acontece hoje. O sobrenatural de vocês, a vida de vocês vai ser algo cotidiano, algo real. Suspeito dizer que vai ser mais viver no céu do que na própria terra. E é isso que age no meu coração. É o tempo. É o tempo. É isso aí. Melhor parar, porque senão... Top. Top, faz não. Daqui a pouco já tá... Fulano de tal, seu CPF é... Vou deixar mais duas pessoas falar. Galera da primeira turma, ó, já anotei vários nomes aqui, tá? Que eu vou profetizar já já. Prepare. Essas profecias serão só para a segunda turma, tá? Então hoje é o dia deles. Vocês da primeira turma, olha os rostinhos aí, já pega uns nomes, que eu sei que daqui a pouco eu vou abrir o microfone e vocês vão falar, tá? Vou deixar mais duas pessoas falar. Não vai dar muito tempo de todo mundo falar. Vocês veem que passa rápido, né, gente? Falta só 33 minutos para a gente acabar a primeira aula. Muito rápido. Não parece que é 1h30 de curso, né? Mas veja bem, pessoal da primeira turma, olhem esses rostinhos aí que vocês estão vendo, nomes, mesmo que o pessoal está sem câmera por algum motivo. Anotem, daqui a pouco eu vou soltar para vocês falarem. Eu vou deixar mais duas pessoas falar. Alguém está sentindo de falar da primeira turma? Que quer falar de qualquer jeito que aconteceu? Eu posso chamar algum de vocês. Se te sentir, pode falar. Eu quero, que eu estou sentindo no coração. Que às vezes faz sentido, né? Denis. Você, né? Lu, tá me ouvindo? Tô. Tá, espera um pouquinho. Tá, Só um minutinho, bom. Lu. Peraí. Tá Já te bom. chamo. Beleza, vai falar. Eu vou pedir para o Gilmar e ver se a Ana também fala, que eu acho legal. E depois, pessoal da primeira turma, grava um áudio um pouquinho para contar um pouquinho para eles. Manda lá no grupo que eu vou mandar para eles na segunda turma para vocês contar a experiência com vocês. Ô, Guilherme, você está me ouvindo? Você pode falar? Você está enrolado ou não? Guilherme da Casa de Curação, Guilherme Prata. Tô aqui, Denis. Tô te ouvindo. Beleza. Já te deixo falar, Lu. Só vou falar para o Guilherme falar uma coisa aqui. Olha que interessante, Tudo bem. gente. Essa casa de recuperação que a gente comentou isso na aula passada, né? A gente comentou da casa de recuperação. Foi eu, Adalberto, o Bob, acho que está na linha também. Nós fomos ministrar o pessoal da Cracolândia lá, o pessoal que tem problema com droga e tal. O Guilherme, olha que loucura. Nós fomos lá para falar com o pessoal da Cracolândia. E foi tão louco, assim, que acho que eu falei, sei lá, uns 30 minutos na segunda parte, assim, no máximo. E depois comecei a orar pelas pessoas e falei, se você sente de verdade que você quer ser tocado por Jesus, vem aqui. A galera veio. A gente começou a liberar várias palavras de conhecimento, muita coisa. E o Guilherme, que está me falando aqui comigo agora, ele vai falar o que ele é exatamente, mas ele é... Você faz o que lá, Guilherme? Eu sou sócio-educador na comunidade. Eu sou uma espécie de monitor, né? Isso, ele é sócio-educador e ele estava, tipo, trabalhando, sentado na mesa, ouvindo a mensagem, e ele vai contar para vocês o que aconteceu. E aí eu convidei ele para fazer parte da segunda turma e ele está aqui. Olha que loucura como as coisas são. Fala, Guilherme, o que rolou lá? O que você está aqui? Foi... Como você fala, né, Denis? Foi um negócio muito louco, né? Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Tão próxima com Jesus. E eu sempre acreditei que como é que eu posso dizer? Que o amor de Deus não está na igreja, né? Eu sempre tive esse pensamento. Só que eu nunca tinha escutado alguém te falar da maneira com que você falou, né? E aquilo me atraiu demais. E eu senti, na hora que eu vi você, aquele dia, que eu devia chegar e conversar com você, porque eu não sei te explicar o porquê, entendeu? Mas eu senti que eu precisava da sua palavra, eu precisava ouvir de você alguma coisa.
E aí, na hora que você abriu a oração, eu fiquei doido para chegar, eu não vi a hora de conseguir falar, né? E foi quando você me chamou, né? Você perguntou, você quer oração, né? Eu falei, quero, Sim. preciso, né? E aí você me falou muitas coisas que eu tenho guardado comigo e que eu não consigo falar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar. Eu guardo muito para mim as coisas, né? Eu seguro muito. E às vezes eu sinto que eu tenho que falar, mas eu seguro. E foi exatamente o que você me falou, né? E a partir daí, a Uhum. partir desse dia, depois que você falou comigo, eu comecei a prestar atenção nessas coisas, mas eu ainda tenho essa dificuldade, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar nas coisas. Como você me falou, eu penso muito pelo lado Racional. racional, isso. Racional. Isso. E eu não consigo liberar isso, entendeu? Então eu seguro muito comigo. E às vezes eu me pego acuado, sabe? Com medo de falar, assim, não sei. E a partir desse dia eu fiquei você, no mundo, no outro mundo, como você falou, né? Das coisas que você falou, você conseguiu descrever tudo o que eu sinto, tudo o que eu quero falar, mas eu não consigo falar, entendeu? Uau, só Deus, cara. Só Deus. Incrível. Valeu, meu amigo. E olha isso. Olha isso, que absurdo. Alguém tá com o microfone ligado fazendo barulho, não sei quem é. Olha isso, que absurdo. A gente foi lá para falar com o pessoal que estava passando e os professores também se tocaram. E foi diferente, foi uma coisa bem diferente esse dia, sabe? E é isso que eu tô falando para vocês. Tem coisas que vão acontecer que não sai do nosso controle, sabe? A coisa toda é você estar conectado, ligado ali para fazer aquilo que Jesus quer e o restante é consequência. Lu, fale. O Denis, deixa eu falar uma Diga. coisa. Eu sinto Pode assim, falar. né? Pode falar? Pode falar. Aglaílson, É, desliga é, o seu som, acho que é o seu que está atrapalhando. Pode falar, Lu. é como fosse algo que causasse resistência, sabe? Porque são Uhum, pessoas que estão sedentas, assim, pessoas que querem viver o profético, pessoas que, uhum. assim, é como se ainda não conseguisse chegar no nível que precisa para fazer essas coisas assim, sabe, com sensibilidade, porque à medida que a gente vai vivendo isso, eu entendo que cada vez mais que você vive e pratica, mais você vai ficando sensível. Acontece assim sem você querer. É do jeito que você está falando. De um dia, não sei quantas vezes você faz isso, passa a ser cotidiano, mas Sim, o que tem acontecido, geralmente agora, quando alguém fala assim, dá uma palavra, não fica só na palavra. É como o Espírito Santo sim, fosse direcionando para aquilo que prende a pessoa e a pessoa precisa daquela liberação para viver o sobrenatural, sabe? É como sei, fosse olhar para dentro da gente. Eu acho que é isso que falta, sabe? Eu acho também que isso é certo. resposta para alguém. Eu entendo que isso é resposta para alguém que está na sala da primeira turma. O que é que me impede de viver esse sobrenatural? Quando eu ouço alguém falando desse sobrenatural, a pessoa precisa ir dentro dela, porque é alguma coisa que está dentro dela, ou é algum trauma, ou é alguma coisa que passou, sabe? É como se isso criasse uma resistência e prendesse a pessoa, que a pessoa não conseguisse Sim, romper por conta disso aí. boa. Copo demais. Já estamos tomando aí, né? Agora, quer falar, Gilmar? Da sua experiência, antes e depois? Acho que você tem uma história legal para contar, né? Ó, 5 minutos no máximo, senão não dá tempo, vai. Beleza. Desenrola. Solta o manto. Pode soltar? Pode. Vou até tirar o tênis aqui para dar uma. Então, desde quando a gente começou, né? Eu cheguei a comentar algumas vezes com o Denis que eu não, pelo menos eu não me recordava de ter ouvido Deus falar com a gente, né? De ter ouvido a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo falando com a gente, né? E, e assim, a sala profética mudou muito a minha vida, muito, muito. Eu era uma pessoa que estava totalmente afastada dos caminhos de Jesus. Eu sou filho de pastor. Meu pai foi pastor durante 7 anos, 7 ou quase 8 anos. Hoje ele faleceu, né? Ele
Já tem mais ou menos 9 anos que ele faleceu. E eu fui basicamente criado na igreja, né, com alguns ensinamentos bíblicos e tal. E depois que meu pai faleceu, eu fui me afastando, e aí eu me afastei de vez, há mais ou menos uns 4 a 5 anos atrás. E fiquei afastado. Eu participei de uma live do Denis, de um amigo do Denis, eu esqueci o nome dele, do João, né? É. Isso. E aí, aquela live eu só chorava. Eu só chorava assim, meu, que live foi essa, né? Aí o Denis me convidou para participar da sala profética. Eu comecei, aí eu chamei a minha futura esposa, a Ana, para participar também comigo. E, meu, foi uma coisa muito louca, né? No começo, logo no comecinho, eu fiquei meio assim com algumas coisas que o Denis falou, né? Sobre a igreja, sobre pecado, sobre várias coisas. E eu falei assim, meu, o que tá acontecendo, né? Tudo que eu O cara é aprendi, louco. Esse cara é louco. nada fez sentido. Tipo, eu fui pra igreja durante 20 anos e nada fez sentido o que eu passei, né? Bom, resumindo, eu passei a ter algumas experiências assim com Deus, coisas que eu nunca tive. De, por exemplo, eu ir tomar banho, eu sempre, no banho, eu sempre procuro conversar com Deus, orar bastante. E um desses banhos eu comecei a orar e eu ouvi uma voz que, nossa, eu até me arrepiei agora. A voz falava comigo, diretamente comigo, e eu tipo, pensei assim, meu, será que tem alguém no banheiro? E de repente a água começou a cair gelada, a água parecia que cortava a minha pele. E eu ouvindo a voz assim, eu falei assim, meu, eu não tive nenhuma dúvida de quem estava falando comigo. Eu simplesmente ouvi e, e quando eu desliguei o chuveiro, eu falei assim, meu, o que aconteceu comigo? E foi uma coisa totalmente eu não consigo nem explicar qual que foi a sensação e o sentimento no momento. Eu só sei que eu tenho certeza que foi ele. Show de bola. Deixa eu ver. Quer falar rapidinho, Ana, sua história? Rapidinho com a sala, com o profético. Não, 3 minutos. Tá, Vai, bem manda. rapidinho. Boa noite a todos. Eu até mandei o meu testemunho, né, para você, falando da Sim. mudança que eu tive depois que eu comecei na sala profética. Foi bem notório que o meu lado espiritual, ele mudou. Hoje eu consigo entender muitas coisas que vêm acontecendo comigo, né? Descobri também na sala profética que eu sou uma profeta. Então, o meu lado espiritual, ele está sendo cada vez mais aperfeiçoado, eu estou aprendendo muito com tudo que você ensina. Aprendi também bastante que Jesus, ele não se apega à religião, ele quer que a gente seja dele, e que não se apegue à religião, porque eu vou fazer um pouco das palavras do Gilmar as minhas. Eu frequentei por muitos anos a igreja, né, evangélica, e lá algumas coisas não fazem sentido o que eles pregavam. E depois que eu comecei a participar da sala profética, eu comecei a entender melhor que realmente o que muitas coisas que é ensinado lá não condiz com o que Jesus tem para nós, né? E cada vez mais eu venho sentindo a presença de Deus na minha vida, né? Eu consigo escutar a voz dele, sentir o toque dele. Depois que eu comecei na sala também, eu venho tendo eu venho ajudando muitas pessoas, porque Deus vem falando comigo. Então, por diversas vezes eu já falei palavras e conversei com pessoas que falam, poxa vida, estava pedindo para Deus usar alguém para falar comigo e você foi essa pessoa. Então, está acontecendo bastante. E eu estou amando e eu quero cada vez mais aprender, eu quero ter mais conhecimento da vida espiritual. E é isso.
Top. Todos esses alunos que vocês estão ouvindo falar, eles vão para a sala profética 2.0. Então, daqui 3 meses, vocês vão entrar com um nível mais hardcore. Show de bola. Ó, seguinte, vou mostrar para vocês, vou confessar. 15 profecias eu escrevi aqui já, só enquanto vocês estavam falando. Peguei 15 nomes aleatórios aqui. Eu vou precisar de 5 minutos só para falar essas 15 profecias para vocês, só da sala nova, tá? Meninos e meninas da primeira turma, alguém quer falar alguma palavra para alguém que está sentindo? Fale agora, abre o microfone, fala eu, fala o nome e já manda, por favor. Daquele jeito que a gente gosta. Ana Carolina, Luciana, não sei, Adalberto, escolhe um nome de alguém, Luiz, Fabiana, Gilmar. Escolhe o nome de vocês da primeira turma para falar para a segunda turma. Os caras estão ansiosos para ouvir. Vou chamar pelo nome, então, já que vocês estão com tanta coragem assim. Vai, Luiz. Manda bala. Solta o microfone, acha alguém aí e já dispara o rifle. Você viu que é assim, né, gente? Na segunda turma. Não vai fugir muito disso, não. Viu? Manda. Eu mesmo escrevi aqui, cara, no momento que você falou para pegar o nome, eu fiz aqui um acróstico aqui pro Henrique Alves, que está na sala aí. Manda bala. Depois ele vai jogar lá no grupo, tá, Henrique? Fica tranquilo. Sim. Hoje eu te chamo, não endureça o seu coração. Rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Quando você entender que você está unido a Ele e Ele em você, tudo será diferente. E tem um texto de Isaías 44, que o Espírito Santo me ministrou há uns dias atrás, que diz o seguinte: pois derramarei água em terras sedentas e correntes de água no solo seco. E meditando nesse texto, o texto diz que Deus jogará água sobre a terra sedenta e correntes de água sobre a terra seca. E eu falei para Deus, eu sou a terra seca, eu não sou o sedento. Porque o sedento, ele só vai ter águas, mas a terra seca, Deus vai derramar correntes de água. Correntes de água, elas não têm fim, elas não terminam. Uau. E nós somos rio, né? Nós não somos fonte. A gente só tem que deixar o rio fluir. Então, Henrique, eu falo para você, deixe o rio fluir. Não seja uma represa. Não represe aquilo que Deus tem falado com você. Muitas vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, mas não é. E aqui na sala, eu aprendi muito isso, que muitas vezes eu falava, isso é coisa da minha cabeça. E aqui a gente aprende que não é coisa da nossa cabeça, né? Na verdade, o Espírito Santo, ele fala a todo momento conosco. Amém? Uau. Essa foi tijolada, hein, Henrique? Nossa Senhora, cara, demais. Sabe o que eu tô rindo? Conta pra eles aí, o Henrique, o que eu tô rindo. Só eu e o Henrique sabe, né? Sim. É praticamente a mesma palavra. Eu liberei uma palavra para essa semana, exatamente, quase 100% igual praticamente. Mano, muito, demais. Cadê? Deixa eu achar aqui. Só para vocês verem rapidinho. Que loucura, cara. Olha isso aqui. Vou mandar o acróstico. Vou mostrar. Eu fiz lá no Dá para ver aí? Né? É. Tá, fala aí, lê aí para eles. Ó. Hoje eu te digo, renda-se ao Espírito Santo, e você nunca mais será enganado. Risos de alegria vejo, ingratidão de pessoas que se aproximaram para um propósito mau. Eu te protejo e você sabe. E aí uma palavra de Salmos. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. E tem mais um monte de coisa aqui, ó, que o Denis falou. É isso aí, cara. Não tem como não ser.
Falei para ele exatamente isso, Luiz. Falei assim, você está se prendendo, Deus manda você se soltar, e o rio vai fluir, a mesma É, coisa, cara, que exatamente. loucura. Obrigado Top, aí, top. Luiz. Nós. Mais alguém, meninos da primeira turma, quer falar? Eu Quem? tenho um acróstico para o Guilherme. Eu Vai, espero. Guilherme. Não, pode soltar, vai. Rápido, Guilherme. Solta, Graça, Luciano. graça, unção, intimidade, liberdade, honra, Espírito Santo, rios de água viva, mergulhar e entrega. Ó. Solta no grupo depois, tá, Lu? Quem mais que me chamou foi a Fabiana? Eu. Diga, Fabi. Pode falar? Claro. Aqui pode tudo. No geral, eu orei muito para até eu, a gente tem que estar preparado, né, para certas coisas, e eu senti que hoje seria uma noite tremenda. Eu estou sentindo um calor muito grande, e no começo, quando eu entrei na sala, eu via chama de fogo Uau. sobre essa segunda turma, né? E eu senti esse calor do corpo mesmo, senti esse calor mesmo. E eu estou sentindo agora esse calor, na verdade. E me veio, porque como eu estou no celular, eu não consigo ver todo mundo que está aí, mas a pessoa que me chamou a atenção foi Bianca. Manda. Então, Bianca, essa vai para você. Espero que te alcance aí. Bondade, incertezas, andamentos. E o N é nada, e esse nada quer dizer esvaziar, vazio. E logo após cobranças e o amor. Deixa ele transbordar amor. Ele quer ter um particular contigo. Top. Mais alguém? Da primeira Meu turma quer Deus. falar? Eita, Quem mas é? que Maria. bem. André, depois eu Fala. falo. Pera Quero aí, falar. pera aí, André. Tá, fala, Maria. Não, pode ser o André primeiro, aí você me chama depois. Então vai, André. Não, eu dou as honras, pode ser a Maria. Tô brincando. Ô, Denis, eu quero falar com a Rai. Tá como Rai aqui, não sei o nome dela, mas eu tô aqui para Ai, mim aparecendo como Rai. anotei aqui, tá na minha profecia também. Manda. Ah, então, para mim veio aqui, ó, João 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creia em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para onde que eu estiver, vocês estejam também. Eu, eu, eu quero dizer para ela que Jesus está preparando um lugar para ela. Acredito que essa sala aqui seria um lugar de aprendizado, um lugar que, se ela se dedicar, Jesus vai ter muitas maravilhas na vida dela e ela vai descobrir alguns propósitos dele. Logo mais. É isso que eu tenho para dizer para ela. Top. Essa Bianca que você profetizou, Fabi, é a Bianca Barbosa. Ela disse que mesmo se não for ela, a palavra já foi para ela, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Vai, Maria. Maria, tá ouvindo a gente? Oi, tô. Não estava conseguindo destravar o microfone. Manda. Então, para testificar o que a Fabiana falou sobre o derramado do Espírito das pessoas no geral, né? Uhum. Tem um destravar em muitas pessoas, ativação, não só profética, mas de destino, de vida. Uau. Sabe, como Deus resgatando e alinhando para o propósito dele em todas as áreas da vida. E eu tive uma visão, uma moça que está de blusa listrada, preto e branco. Eu não sei o nome dela. Carol. Carol.
eu via como camadas, como se fossem períodos de tempo soterrados, sabe? Como se fosse destruído, muitas coisas, muitas áreas na vida fossem sendo desconstruídas também junto dessa destruição, mas eu sinto de dizer que o Senhor te diz para você não se preocupar, para você confiar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, e aquilo que foi derribado, que é dele, ele vai reconstruir, e a glória dessa última casa será maior que a primeira, e aquilo que era para ter sido derribado, ele vai te mostrar cura de traumas, muitas perdas, o Senhor vai restituir. E a palavra está em Jeremias 33, versículo 6, que diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e sararei, e lhe revelarei a abundância de paz e segurança. O teu Deus é o que te guarda, o teu Deus é o que te protege, o teu Deus é o teu pai, é o teu marido, é o teu amigo, é o teu Senhor. Ele é o lugar da tua habitação. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente, é o teu amigo mais íntimo, mais querido, mais doce. Amém? É isso. Uau. Top demais. Ô, Leandro, você falou que sentiu de contar um testemunho ali, né? Manda bala. Isso. Então, gente, eu tava aqui, me veio para contar um testemunho para vocês, e eu evitei ao máximo, mas fui sendo incomodado durante uns 10, 15 minutos, e fui lá e falei com eles. Muitas coisas aconteceram aqui, né? Uma foi esse testemunho para poder contar para vocês. Mas na EPS, no segundo módulo, né? Esse foi a terceira semana, e umas semanas antes teve o segundo. Eu estava com pouco dinheiro para poder ir, estava com poucos recursos financeiros, e eu presto um serviço aqui na minha cidade, numa loja de bicicletas, de ajustar a bike da pessoa quando ela compra bike nova. Eu sou formado em educação física, trabalho com treinamento para bike, para mountain bike, e também presto esse serviço de ajustar a bike da pessoa quando ela compra bike nova. E o pessoal da loja me chamou no sábado para poder fazer esse serviço lá. Disseram que surgiram 2 clientes para fazer esse serviço. E eu falei assim, poxa, Deus provendo para eu poder ir para a EPS, né? Foi tipo uma semana antes da EPS. E eu fui lá para poder prestar esse serviço. Foram 2 clientes, deu R$300. E eu, assim, na minha cabeça, que era uma provisão para poder ir para a EPS. E aí, voltando de lá, eu fui comprar um açaí, porque eu não ia ter tempo de almoçar naquele dia. Quando eu parei o carro na porta, pouco antes de eu sair, assim, na loja de açaí, tinha uma senhorinha passando, assim, no passeio, na calçada, e é uma senhora que eu já vejo ela na rua há muito tempo e já queria ajudar ela. E eu desci do carro rápido para poder ajudar ela. E fui conversar com ela, chama Dona Marlene. E perguntei se ela precisa de alguma coisa, se ela está conseguindo se alimentar. Fui conversando com ela, né? E ela disse que tinha, sim, provisão, tinha comida, mas que ela estava sem fogão, que ela não conseguia nem fazer um café em casa. E começou a relatar a história dela, que ela estava dormindo só com edredom dobrado, que ela não tinha colchão, que ela dormia na casa, tomava banho na casa vizinha, que se ligasse o chuveiro na casa dela, pegava fogo, que estava tudo muito bagunçado. Começou a contar a história dela. E na hora que ela foi falar que precisava do fogão e não de comida, eu estava enfiando a mão no bolso para tirar uma parte do meu dinheiro e ajudar ela. Pensei em dar ela R$20. E ela foi falando e eu peguei e entreguei o dinheiro todo para ela, os R$300, para que ela pudesse comprar um fogão. Eu falei, cara, com esse dinheiro aqui a senhora consegue comprar um fogão, você vai no Topa Tudo, nessas lojas de móvel usado, ou mesmo compra um fogareiro. Estava em frente a uma loja de pesca, ela podia comprar esse fogareiro lá. E nós conversamos mais um pouco, ela falou para mim de Jesus, foi muito legal. E despedi dela, fui comprar o açaí. Quando eu fui comprar o açaí, que eu enfiei a mão no bolso, saíram os R$300 de novo. Mesmo eu tendo entregado para ela 300, saiu de novo R$300 no meu bolso.
Ah, E eu fui, comprei, saí, o troco foi comigo e é isso. Esse foi o testemunho. Tem umas, sei lá, umas 4 semanas que isso aconteceu. isso é muito doido, cara. Nossa, mano. Como Deus é providencial, né, gente? É uma coisa que inexplicável. Ai, ai. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, pera aí, gente. Para tudo. Chegou uma profeta more hardcore. Ela não faz isso, hein? Todos os 3 meses ela nunca fez isso. Só quem chegou aqui para profetizar disse que sentiu uma palavra para alguém. Então, frita agora. Dona Daiane, solta o seu microfone, vê se você consegue falar. Aí, solta esse aí. Isso. Fala. Então, pro Leandro, eu estava lá relutando, né, como ele disse, para ver se falava, não falava. O negócio tá pesado. Você é doido, mano. Leandro, desde a hora que você entrou na aula, que você foi um dos primeiros, eu também entrei, acho que tinha 4 pessoas na sala, você estava lá. Na hora que eu vi você, nunca nem vi nem no celular do Denis, nada. Eu vi uma imagem, tá dando interferência? Eu vi uma mala de viagem com um mundo desenhado fora dela. E Deus mandava te falar que para você pisar, mesmo que você não esteja vendo o chão, para você pisar, para você ter fé, que Ele vai construir a sua caminhada, o caminho que você precisa, Ele vai trilhar para você. Mano. Da onde veio o tiro? Ô, Denis, eu lembrei de uma das aulas que o senhor tinha liberado, que era para preparar o passaporte e as malas. Tá lembrado? Lembro. Solta, pode falar, Maria. Não é isso, eu acabei de lembrar. Teve essa aula que Deus tinha falado que era para preparar o passaporte. Para não temer que ele ia preparar tudo. Exatamente. Mas não era não tinha alguém específico. Você é doido? Quer mostrar alguma imagem para ele? Ela vai procurar uma imagem que ela viu, ela te mostra. Eu já falei para vocês, né? Algumas pessoas que já ouviram falar da Dai, eu falei para vocês. Né? Assim, ela nunca fala. Quando ela fala, meu amigo, é uma capa profética absurda. Eu tô sem rumo aqui para continuar a aula. Mano, é como... Vocês não fazem ideia, gente. Eu não sei se alguém que está aqui no grupo já recebeu uma profecia dessa. Vocês não fazem ideia. Parece que eu... Mano, é muito violento. Vocês não têm noção. Tipo, é muito forte. Parece que o negócio muda tudo, sabe? Eu sei que vocês estão sentindo. O bagulho é muito violento. Muda o ar, vocês não têm ideia. Que falta de ar, é muito violento. É doido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum aluno quer falar da primeira para a segunda? Fala mais uma que já são 10 horas, eu nem vi o horário. Alguém está sentindo de falar para alguém? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Normal? Faz um joinha para mim, porque eu tão mudo aqui que eu tô até meus ouvidos, quando eu sinto algumas coisas assim, meus ouvidos dão uma fechada. Beleza, então. Já que ninguém vai falar, eu vou usar 5 minutos, tá, gente? Aí eu termino às 10h05, vou prometer para vocês. Se vocês quiserem sair, não tem problema. Eu anotei aqui 15 profecias para algumas pessoas que eu vi aqui rapidinho enquanto vocês estavam falando. Vamos lá. Vai ser rapidinho, tá? Prometo ser bem breve.
Eu tô totalmente sem rumo aqui, tá? Então, vamos ver. Patrícia, eu anotei alguns nomes, eu acho que eu anotei quase todos os nomes das pessoas novas, tá? Se alguém sentir alguma palavra para a segunda turma, já vou dar uma despedida aqui, anota, depois você joga lá no grupo lá um áudio que a gente passa, tá? E aí a gente vai soltando. Mas, ó, vou ser bem rápido aqui, tá, gente? Vou falar os nomes que tem aqui, acho que quase todo mundo da segunda, e eu vou falar o que eu vi. Patrícia, a palavra que eu vejo é linear. Eu vejo que seus caminhos andaram um pouco tortuosos, algumas coisas fora do lugar, algumas coisas sem sentido. E o Espírito Santo está me falando que ele vai deixar as coisas linear. Você vai entrar num período da sua vida em que as coisas ficarão linear, uma linha reta, e as coisas vão acontecer com mais clareza. E quando a gente está em uma linha reta, a gente consegue enxergar mais longe. E eu sinto que muitas vezes na sua vida você estava vendo montanhas, como se as coisas estivessem turvas, tá? E eu vejo que o Espírito Santo vai deixar as coisas linear para que você enxergue mais longe, você veja coisas que você nem imagina, ok? Uma, Luciana, mas é a Luciana da segunda turma, tá? Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Meu computador acabou de... Nossa, meu computador até desligou, vocês acreditam? Deixa eu ver. Cadê ela? Essa palavra que eu falei foi para Patrícia Garcês, tá? Você mesmo, dona Garcês. Depois você faz o favor, todos vocês que receberam alguma palavra, depois compartilha no grupo, se fez sentido para vocês, tá? Se fez alguma coisa. Luciana, tem alguma Luciana na segunda turma? Me chama, destrava o microfone. Tem, Luciana Lins. Luciana Lins, isso, você mesmo, tá? As pessoas que chamaram dela de trabalho no microfone, só para eu conectar aqui. Luciana, é o seguinte, eu vi a palavra travas. Eu vi que em muitas áreas da sua vida você se sente travada. Eu vi que você tem dificuldades, às vezes, de enxergar o futuro, sabe? Você olha e fala assim, Deus, mas o que vai ser? Daqui para frente, eu não consigo me ver as coisas andando, de quantas travas, assim, você tem visto, sabe? E eu sinto o Espírito Santo dizer para você que essas travas vão cair. Eu vejo claramente essas travas caindo. Eu vejo, sabe, tipo como se fossem madeiras, assim, desabando. Estruturas antigas, pensamentos antigos, formas de pensar que você tinha posto como bloqueio, sabe? E você se sente, às vezes, travada mesmo. Você quer ir, mas você não sabe como essa coisa vai rolar. Mas eu vejo como o Espírito Santo ele estivesse derrubando essas travas hoje e você seja livre para liberar. Vai vir um tempo novo agora na sua vida em que você vai andar. Eu vejo você em um patins, deslizando, assim, sem fazer esforço, sabe? Quando a gente anda de patins, a gente vai só deslizando e deixando as coisas rolarem, como se as coisas fossem muito natural. Então, a palavra é essa, assim, que o Espírito Santo destravando você de uma forma sobrenatural. Tá bom? Amém, obrigada. Imagina, Simone, acho que essa Simone é a Simone da EPF. Tá aí, Simone? Tô aqui, Simone Pertel. Beleza. Você, exatamente. Eu só não tenho os primeiros nomes, mas é você. A palavra que eu vi, Simone, para você é liberdade. Eu vi que por muito tempo você vivia assim como prisioneira, sabe? Como se você vivesse, tipo, de uma forma... E é engraçado porque é presa mesmo. É literalmente presa, assim, como se fosse... Uma palavra não é enjaulada, mas é como se você tivesse encaixotada, se sentia... Sabe? Como a gente às vezes fica num lugar fechado, a gente se sente claustrofóbico, né? Acho que é isso. E eu vejo uma palavra para você como liberdade, mas é uma liberdade assim substancial de todos os sentidos, em várias áreas da sua vida, de uma forma sobrenatural. Eu vejo o Espírito Santo, sabe, te libertando assim várias áreas ao mesmo tempo, como se fosse um mover assim tão sobrenatural de Deus, tão incrível que você está assim, sabe, tipo nem conseguindo processar quantas liberdades estão acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então a palavra que eu vejo para você é liberdade, mas é uma liberdade assim sobrenatural mesmo de Deus na sua vida, tá bom? Depois vocês gravam lá no grupo se faz sentido, tá bom? Obrigado. Próximo, Keila. O Espírito Santo está bem criativo, tá? Tem bastante palavras que eu senti aqui como brinquedos. Keila, você mesmo, de rosa. Ainda bem que eu estou olhando para você. Eu gosto de olhar para a pessoa quando eu profetizo. Keila, tem muitas palavras com muito sentido de brinquedos, tá? Keila, eu vi túnel. A palavra que eu vejo para você é túnel. Eu vejo que você está num momento da sua vida em que você está passando por um túnel, sabe? Quando tudo está escuro, quando está tudo meio sem sentido, quando as coisas não se conectam, quando tudo parece
Deus, o que está acontecendo? Né? Não consigo perceber. Sabe, é um momento que você está vivendo hoje muito, parece, sem objetivo claro para você, sabe? Um ambiente escuro de túnel. E o Espírito Santo está falando para você que esse túnel está chegando ao fim. Eu vejo você passando dele e as coisas ficando claras, uma clareza, um senso de destino absurdo, sabe? Uma sintonia com aquilo que Deus quer para você. Eu sinto no meu coração, de uma forma muito forte, que você não tem uma sintonia com a clareza daquilo do seu destino que Deus tem para você. E o Espírito Santo está falando para você, Keila, eu vou conectar você com o meu destino de uma forma sobrenatural e você vai perceber aquilo que eu quero de você de uma forma clara, existencial, como você nunca viu. Muitas vezes você via o farol vermelho para você, como se não fosse a sua hora. Parece que chega a hora de muitas pessoas, mas não chegam à sua. Eu vejo o Espírito Santo colocando o farol verde e falando, Keila, acelera, porque chegou a sua hora e você vai deslanchar de uma forma sobrenatural no seu destino. Ai, amém. Obrigada. Porque é isso mesmo. Amém. Conta depois lá no grupo, rapidinho, tá? Sim. Conta seu testemunho lá, se fez sentido para você no grupo. Priscila, olha que engraçado. Priscila, eu vi essa aqui é incrível, né? Você está muito criativo hoje. Cadê a Priscila? Deixa eu ver se eu vejo ela. Priscila, você está aí? Está me ouvindo? Tô, sou eu. Acho que só deve ter uma Priscila, se for. Você mesma, que eu não consegui. Eu tô com meu computador simplesmente bugou aqui, não sei. Mas enfim, mesmo que eu não estou te vendo, eu vou falar para você o que eu vejo. Vamos lá. Priscila, é o seguinte, eu vejo uma coisa muito engraçada, assim, eu vejo uma mesa de jogos. Deus me dá uma palavra, eu vi uma mesa de jogos, mas a conotação é mesa. Muitas vezes você se sentou na mesa, Priscila, e a sua mesa era, sabe, uma mesa sem sal, sem graça. Achei, Priscila Marie, né? Marie. Era uma Marie, Priscila, agora eu te achei. Priscila, é o seguinte, muitas vezes você se sentou em uma mesa em que essa mesa não tinha conexão com o seu coração, sabe? Você estava perto de pessoas que parece que elas não acrescentavam coisas na sua vida e você se sentia, às vezes, humilhada, você sentia, às vezes, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas estão me fazendo mal. E essa mesa, essas conexões, as pessoas que você tinha relacionamentos, elas te deixavam para baixo, elas te colocavam numa dimensão de inferioridade. Mas o que eu vi é uma mesa de jogos, é uma mesa de diversão, é um tempo que você está entrando agora de diversão, onde o Espírito Santo vai trazer alegria, vai trazer sorriso aos seus lábios. Eu vejo que você passou por um período de muita tristeza, de muita dor, de muito choro, de angústias, de feridas. E eu vejo você, assim, literalmente com uma raquete brincando de ping-pong numa mesa, sabe, se alegrando, se divertindo. E o Espírito Santo fala para você que esse será um tempo de sorriso, de destino, de alegria, de felicidade, um tempo onde você vai se alegrar muito e vai se divertir com as coisas do Espírito, sabe? As coisas vão deixar de ser tão sérias, tão religiosas, tão regradas, e elas vão passar a ser uma coisa muito... a palavra você vai ter muito sorriso, muita alegria no momento que você vai ver agora. Beleza? Bianca, cadê você? Tá me ouvindo? Eu? Ou outra? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu acho que é você. Você é a filha do Pierre? Sim. Para você mesmo. Eu vi uma palavra boliche. Eu vi um boliche. Eu vi como se você tivesse pinos, sabe? Estruturas dentro de você que elas estavam assim te bloqueando e às vezes você não tinha entendimento dessas coisas, sabe? E eu vejo o Espírito Santo, ele fazendo um cheque, sabe? Derrubando esses pinos, essas travas, esses bloqueios, essas incertezas, inseguranças, falta de entendimento e conexões na sua vida. E o Espírito Santo tem falado para você que é um tempo agora em que as coisas vão fazer sentido, conexão, sabe? Você clareza, é muito parecido com a menina do túnel, sabe? É uma coisa que você vai conectar assim rapidamente com o seu destino e você vai andar com muita força. Deus fala para você de uma forma muito específica, assim, bem específica. Bianca, não tenha dúvidas de que você é minha filha, eu tenho algo para você e as coisas vão começar a fazer sentido, mesmo que ao seu redor elas não façam sentido, mas elas vão começar a fazer sentido. Beleza?
Amém, o obrigada. nome da... Imagina, o Rai, ó, vejo... linda essa menina, hein? Que criança mais linda. Denis, Rai é ela, viu? Meu nome é Jaquelina. É que eu estou no note da minha filha. Que linda! Ela é a Rai. Eu sou Ela é a a Rai? Jaquelina. É. Tá, Jaquelina. Vou falar para você e vou falar para a Rai, então. Ó, Jaquelina, é o seguinte. Eu vi um spray de... O que é isso que eu escrevi? Eu escrevi uma coisa que eu nem sei, acho que tem que interpretar em línguas. É um spray, sabe? Eu vi um spray, assim, de tinta, sabe? De pintura. Eu vi... É muito doido, assim. Como se muitas coisas na sua vida, em momentos da sua vida, elas não tivessem cores. Sabe? Você olha as coisas como se elas fossem cinzas, sem graça, sabe? Sem sentido. E o Espírito Santo está falando que eu vejo o Espírito Santo com spray, assim, ó, colocando cores, como se fosse um arco-íris, sabe? Beleza. Ele pintando, assim, dando sintonia, dando vida, sabe? Quando a gente pega um quarto escuro, sujo, a gente vai e pinta tudo, assim, e transborda, sabe? Alegria, clareza, cores, felicidade. Eu vejo essas coisas totalmente conectadas. Você estava num tempo em que as coisas estavam cinzas, escuras, e chegou o tempo em que Deus vai deixar o seu quarto branco, lindo, com muitas cores, né? Quarto aponta para a vida mesmo, para a espiritual, onde você passa tempo, e o Espírito Santo quer passar tempo com você para que ele pinte, né? Faça sentido essa sua vida, tá? Rai, a criança? Isso. Tá. Quantos anos ela tem? 9. 9? Ó, vou falar uma coisa, não sei se você já ouviu isso da sua filha, mas o que eu vejo é muito interessante. Eu vejo a Rai como uma resposta de Deus para a sua vida. Às vezes, sabe quando você... eu vejo você cuidando dela de uma forma como você não teve cuidado. Sabe? Você transmitindo isso para ela. E ela é uma resposta de Deus para você. Ela vai ser um brilho para corresponder às coisas que você passaram. Eu vejo abusos. Eu vejo na sua vida, tá? Eu vejo coisas que você passou e hoje você cuida dela de um jeito assim tão absurdo, em que o Espírito Santo está falando para você: eu vou fazer ela brilhar, para que você contemple tudo aquilo que eu posso fazer, e você vai se alegrar com o destino dessa menina. Eu vejo ela brilhando de uma forma sobrenatural, e isso aponta para todo esse cuidado que você tem com ela, sabe? Essa menina é uma menina que é luz, é um brilho. Eu vejo um brilho de Jesus nela. É uma menina que é escolhida de Jesus para brilhar, para fazer trevas se esvair da vida de muitas pessoas. Amém? Depois você explica para ela. Emily, rápido, que, meu Deus, já são 10h13. Gente, se vocês quiserem ir, por favor, me desculpem, tá? Eu só vou finalizar isso aqui. A aula está encerrada. Deus abençoe muito vocês. Sou muito grato por vocês terem participado. Mas eu vou terminar. Assim, quem quiser precisar sair, não tem problema, tá? Falta só algumas aqui. Emily. Emily. Cadê a Emily? Aqui. Aqui, não sei onde tá, mas tá aí. Achou? Seu computador é horrível, tem muita gente, né? Então vamos lá. Mas beleza, não tem problema, eu vou te ver com os olhos espirituais. Emily, é o seguinte, a palavra que veio para mim, ó, que interessante, é um ioiô. Tô falando que o Espírito Santo tá criativo hoje ele tá muito criativo. Eu vi um ioiô interessante, assim, porque eu vejo o ioiô, ele aponta para um momento, sabe? Tem muitos momentos que você passou na sua vida, sabe? Uns de altos e baixos, sabe? Coisas que por um momento estavam em cima, outros estavam embaixo. Você sente muito altos e baixos, sabe? Achei, a Emily. E sabe quando você está subindo, descendo e as coisas parecem que transicionam muito rápido, sabe? E eu vi o Espírito Santo que muitas vezes essas coisas, elas soavam muito pela força do seu braço. Você estava jogando ioiô assim, sabe? E as coisas, eu tento uma coisa, eu tento outra, tento aquilo e tal. E às vezes você se sente meio perdido em tudo isso que você queria fazer. A sua cabeça é muito cheia de coisas, de projetos. Começa uma coisa hoje, amanhã outra. E o Espírito Santo está falando assim que ele vai pegar esse ioiô, ele vai pegar assim, ele vai lançar, mas ele vai lançar você no seu destino. Você não vai se sentir mais jogada. Há muitas opções, você vai ter uma clareza de que você vai para um lugar, você vai para um destino, isso vai conectar tanto com o seu coração, que você vai sentir uma paz que você tanto busca. Eu sinto que você
vive em busca de paz, sabe? Tipo, eu faço isso, mas isso aqui não agrada, meu coração não me preenche. E você vai conectar com essa coisa. Eu vi o Espírito Santo jogando esse ioiô e jogando pro destino, sabe? Assim, interessante que o ioiô, ele fica grudado no dedo, né? Ele fica aqui, ele é lançado, mas ele é conectado, sabe? Então você vai ser lançada, mas o seu coração vai estar tão conectado com Jesus que você vai ter uma clareza daquilo que você está fazendo. Não ficará mais tão desconectado, assim, você vai se sentir conectado. Eu acho que isso vai preencher o seu coração como uma coisa que você quer muito na sua vida, sabe? É isso aí. Emily, Simone Bastos? Isso, Simone Bastos, você mesmo. Simone, é o seguinte, eu vi uma ladeira. A gente sempre acha que ladeira é uma coisa. Eu vi uma ladeira, eu vi como se as coisas tivessem, um período da sua vida elas estivessem assim, sabe? Despencando, assim, baixando. Eu vi uma ladeira. Mas o Espírito Santo me fala o seguinte: você passou por um momento de queda abrupta, sabe? De se sentir mal, se sentir presa, às vezes não valorizada, mas é muito doido, assim, porque Deus é especialista em tirar pessoas do monturo, assim, sabe? Eu vejo literalmente isso aqui, ó, o Espírito Santo pegando você, assim, levantando, assim, exaltando você. Eu vejo que você passou por um tempo de humilhação bem pesado, sabe? Bem de exposição, assim, de coisas que as pessoas te expuseram muito, assim, às vezes a vergonha. E agora chegou um tempo em que o Espírito Santo vai te exaltar. Simone, eu vejo uma exaltação do Espírito Santo na sua vida de uma forma sobrenatural, sabe? Uma exaltação, assim, você não vai precisar fazer esforço para ser vista. Você vai ser, tipo, ele vai trazer você à memória, sabe? Ele vai colocar você, sabe aquela passagem que a gente não coloca uma também embaixo da cama, a gente coloca em cima para brilhar. Chegou a sua hora de brilhar, chegou a hora de você ser colocada nesse lugar para que você brilhe, para que você veja, para que você dê luz a outras pessoas. É muito doido, mas é um tempo em que você vai brilhar para que outras pessoas brilhem também, tá bom? Vivian, chegou a sua vez, essa Vivian. Aqui. Cadê ela? Aqui. Ela, aqui, não me perca, pelo amor do Por Senhor favor. Jesus, né? Olha que interessante. E pior que a sua palavra tem total sentido que a gente está falando. Como pode, né? Eu vi uma bola. Sabe, é muito legal, assim, mas eu vi, assim, uma bola não faz sentido ficar parada, né? Eu vejo você uma pessoa... como eu falo, a Mari, você parece muito com a Mari. A Mari, ela é hiperativa, sabe? Assim, quero ir, sabe? Coisas assim. Mas é o seu coração, assim, inquieto, uma alma inquieta, acho que é isso. Muito parecido comigo, também tenho isso. Mas é o seguinte, eu vi uma bola e eu vi o Espírito Santo, sabe quando a gente vai sabe quando a gente vê uma foto do Cristiano Ronaldo, assim, que ele bate e vai na gaveta, assim, aquela coisa linda, né? Eu vi o Espírito Santo fazendo exatamente isso. Eu vi que por muitas vezes você foi jogada para vários lados. Tipo, jogada mesmo. Não, agora fica com isso, agora com aquilo, sabe? Você tinha esse sentimento de deslocamento absurdo, assim, sabe? E eu vi o Espírito Santo pegando você, assim, lançando você no seu destino, assim, fazendo aquele golaço, aquela coisa linda, sabe? Então, é muito forte isso, mas eu vejo a palavra deslocamento. Muitas vezes você foi muito deslocada daquilo que você era, e às vezes até da sua identidade. Sabe a palavra que o diabo falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, então muitas vezes no seu coração você sentiu dúvida, será que Deus me ama? Será que realmente ele não se esquece de mim? Sabe? O Espírito Santo está falando assim, Vivian, eu vou lançar você no seu destino, eu vou fazer essa bola virar uma bola de fogo flamejante, você vai cumprir tudo aquilo que eu tenho para você. Não passará uma vírgula das coisas que eu tenho te falado. Todas as coisas serão cumpridas, não tenha dúvidas, você é filha e eu tenho o melhor para você. Deus, o Espírito está fazendo eu afirmar isso para você com clareza. Não tenha dúvidas. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você. Coloca isso no seu coração. Eu tenho o melhor para você. Beleza, Ana Viviane? Senhor Henrique. Hoje, cara, esse cara já recebeu 3 profecias no último dia, hein, meu? Pelo amor do Senhor Jesus. Henrique tá violento, hein, Henrique? Henrique, a palavra que eu vejo é destino. Acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? Mas é um tempo em que Deus vai conectar você com o seu destino de uma forma sobrenatural. E acho que você já tem material demais para trabalhar, mas é destino. Você vai ser conectado de uma forma muito abrupta com o seu destino, cara. Chegou a hora de você ser conectado, porque por muito tempo você se sentiu desconectado, sem rumo, sem saber o que fazer, e é destino a palavra que eu tenho para você. Danusa,
Chegou a sua vez, tá quietinha aí, né? Com a mãozinha na orelha. Alvo. A palavra que eu tenho para você é alvo. Você é o alvo do amor de Jesus. Deus está fazendo você de alvo do amor dele. Eu vejo Deus te preenchendo, Danusa, com um amor assim, tão intenso, tão sobrenatural, tão poderoso, tão sublime, que você vai se sentir assim, tão amada, tão conectada com Jesus, que nada do que as pessoas falem, pensem ou sequer imaginem de você vai fazer sentido nenhum para você. Vejo você se sentindo tão amada, um alvo de Jesus de uma forma tão sobrenatural, e ao mesmo passo que você for preenchida por esse amor em todas as áreas da sua vida, você vai ser lançada para um alvo que Jesus tem para você. É incrível. É uma conexão. Sou preenchida e sou enviada. Sou preenchida e sou enviada. Sou preenchida e sou conectada. Sabe? É incrível isso. É muito claro. Se pudesse desenhar um alvo, eu desenharia para você. Mas você está com uma marca de Jesus assim tão profunda que ele está, nossa, ele está te amando assim violentamente. Assim, é muito doido assim. E você vai ser enviada, menina. Eu vejo mudança de localidade geográfica, hein? Olha a mala do Leandro aí, vai servir para você também, viu? Oh. Catiane. Catiane nem me conhece nenhuma vez visualmente, mas já me mandou uma profecia. Agora chegou a minha vez, hein, Catiane? Catiane, a palavra que eu vi para você é esteira. Olha que interessante, eu vi uma esteira. O que é esteira? Mas é uma esteira, não é uma esteira que a gente anda na academia, é uma esteira de fábrica. Eu vejo que na sua vida, ela sempre foi muito pautada em caixotezinhos, assim, sabe? Processos, tudo organizadinho, assim. Caixotinho, agora é o próximo caixotinho, agora é o próximo esteirinha. É muito processual, é muito, sabe, assim, esse processo, tudo muito quadradinho, assim. O Espírito Santo está falando para você, ó, acabou a fábrica, acabou a esteira. Você vai perder o controle da sua vida. Não adianta você relutar. Eu vejo você lutando dentro do seu coração para não largar as caixinhas. Eu vejo o Espírito Santo dando chute nessas caixas de uma forma tão absurda, assim. Sabe quando Jesus entra no templo dando chicotada, rabo de arraia, pernada, quebrando tudo? Ele está fazendo isso no seu coração. Ele está destruindo tanta estrutura dentro de você que você não está aguentando. Ele está fazendo isso assim de uma forma muito violenta. É soco, porrada, tiro, bomba, é tudo. Assim. Ele está destruindo a sua fabriquinha, assim, ó. Não adianta querer colocar Jesus nas caixinhas, tá? O Espírito Santo está falando assim, ó, acabou a esteirinha, acabou os processos, chegou a hora da liberdade. E liberdade não tem regras. Ninguém consegue colocar o Espírito Santo numa caixa. Ninguém consegue controlá-lo. E Deus está falando assim, deixa eu controlar a sua vida, Catiane. Deixa eu controlar. Deixa eu ter controle sobre você, sobre a sua vida, sobre aquilo que você imagina sobre mim, porque eu quero me revelar a você. Mas eu vou te falar uma coisa, Catiane. Isso não é do Espírito, isso é uma coisa que eu falo da minha experiência. Nós não vamos chegar muito longe em Jesus se a gente não perder o controle da nossa vida. Amém. Beleza? É isso aí. Amém. Guilherme, é? É o Guilherme da casa, né? Guilherme, você tá aí ainda? Meu Deus, 10 minutos. Guilherme? Sim. Beleza. A palavra que eu sinto para você é uma bomba. Uma bomba explodindo, assim, ó. Cara, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão estrondoso, é tão poderoso, que é engraçado. Quando uma bomba explode e ela impacta muitas pessoas, sabe? Os estilhaços saem para tudo quanto é lado, as pessoas são tocadas. Eu vejo Deus explodindo algo dentro de você tão poderoso, cara, que você não vai conseguir conter dentro de você. Você vai tocar outras pessoas, você vai... esses estilhaços, essas reflexões, essas coisas todas, elas vão tocar muitas pessoas próximas de você, cara. E você não terá mais para onde fugir, cara. Deus vai achar você. Deus, olha que da hora isso. O Espírito Santo quer te explodir, cara. Você vai estar tão cheio do amor de Deus que você vai explodir, cara. E você vai tocar muitas pessoas com o seu destino, com o alvo daquilo que Deus tem para você. Beleza, mano? Acho que falta só mais uma que eu não falei, né? Da segunda turma. Quero deixar uma palavra aqui. Quem escreveu quero deixar uma palavra aqui, por favor, grave no grupo. Por favor, porque hoje não vai dar mais tempo. Grave no grupo, não deixa aqui não. Grava lá no grupo, lá. Acho que foi o André, né? Guilherme, sensacional, você crê, beleza. Carol, você, né, Carol? Eu quase não profetizei para Carol nos últimos 3 meses, né, Carol? Quase não, né? Quase não, mas tudo bem.
Carol, eu vejo um trovão. É muito louco, assim. Eu vi um trovão rasgando o céu, assim, ó, de alto a baixo. Sabe aquele trovão que a gente treme quando a gente vê, sabe? Que você dá aquele frio, aquele desespero na alma, assim, sabe? Eu vi Deus rasgando o céu, assim, numa noite escura, sabe? A visão que eu tenho, assim, um trovão, assim, abrupto, assim, violento, sabe? E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Na verdade, você já é esse trovão. Né? Talvez eu tinha visto um furacão sobre você, né? Eu vejo um trovão. O trovão, ele tem duas características absurdas. Primeiro, ele traz clareza às trevas, né? Ele vem, né? E de uma forma, assim, sobrenatural. E a segunda coisa, ele faz um barulho, assim, assustador, né? A sua mensagem, Carol, Deus manda falar para você. Ela tem dois viés. E é dois viés poderosíssimos. Ela vai trazer uma clareza absurda no meio das trevas. E ela vai estremecer os corações de uma forma sobrenatural. Eu vejo pessoas tendo... Isso é forte. Eu vejo pessoas tendo impacto da sua palavra, assim, elas sendo arremessadas no chão. Eu vejo pessoas, assim, sendo arremessadas no chão com as palavras que Deus vai te dar para você liberar. E Deus está falando para você, é o tempo de você trovejar com aquilo que eu tenho falado para você. Acho que foi, né? Turma nova, faltou alguém? Acho que eu pulei a Késia, né? Késia, uma palavra para você. Sai ainda? Ou já dormiu? Deixa eu ver. Acho que já foi, né? Beleza. Faltou alguém da segunda turma? Tô aqui, amigo. Olha aqui, eu tô conhecendo meu irmão. Tô com 10 então, pessoas beleza. em casa, tá uma festa aqui. Beleza. Segura essa, rapidão. Eu vi o Espírito Santo me mostrando você como uma árvore. E ele está crescendo raízes em você, sabe? Raízes. Por muito tempo, assim, você estava sem raízes, sabe? O vento batia, te levava para vários lugares. Agora você terá raízes. E quanto mais profundas as raízes, são melhores os frutos. E Deus está falando para você que é um período em que as suas raízes serão profundas. E os seus frutos serão cada vez maiores e mais vistosos e saborosos aos corações de muitas pessoas. Pronto. Amém, amigo. Recebo. Top, valeu. Faltou alguém da turma nova, gente? Se faltou, solta o microfone e fala, mas eu acho que não, né? Kézia, desliga o seu microfone. Aí. Beleza, gente? Não faltou ninguém, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Acho que alguém quer falar alguma coisa? Poderosíssimo, Dona Vívia, imagina, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, assim, tipo, de bate-pronto, para a gente dar tchau e boa noite? Tá sentindo, assim, muito forte? Fale. Vivian. Rapidamente, enquanto você profetizava para Jaqueline, o Espírito Santo me falou algo que eu acho que, se para ela fizer sentido, né? Ele me falou, Jaqueline, porque são todas as coisas. E para Emily, porque você nunca esteve jogada. Uau! Top demais. Mais alguma coisa? Posso falar, Denis? Pode. Quem é essa pessoa? Catiane. Diga, Catiane. A Jaqueline também. Oh. A mãe da Raíssa. Tá. Antes de você falar para ela, na hora que você pediu para escolher os nomes, aí ela me chamou a atenção. E eu vi exatamente o que você viu em relação ao cinza, né? E o Senhor falou assim que ela é como que ele vai transformar ela como um vaso de flor no meio da casa dela, que vai trazer beleza. Que a mulher ela tem o poder de transformar o ambiente. Nós mulheres somos agentes de mudança. A gente tem o poder de transformar o ambiente que vivemos. E ele vai fazer isso, ele vai ensinar ela a transformar o ambiente que ela vive. Amém? Top demais. Alguém tá com o coração assim, tipo, explodindo, não pode esperar? Não? Então tá bom. Gente, é isso. Primeiro dia, acho que tá inserido, né? Acho que os profetas aí da primeira turma aí, será que eles estão aprovados? Se as profecias fizeram sentido? Vocês que vão dizer. Ó, a partir de agora é o seguinte, para encerrar, 10h30, meu Deus, passei meia hora do horário, mas tá bom, é só o primeiro dia. Prometo ser mais organizado das próximas. Seguinte, turma nova já vai se acostumando. As tarefas
escolhe uma pessoa aí do grupo, aleatoriamente, e fala alguma coisa para ela que você sente no seu coração. Não pensa muito, não fica assim, será que é da minha cabeça? Não existe o será que é da minha cabeça. Você vai descobrir com o tempo que é pôr para fora e deixar o Espírito Santo falar e as coisas vão acontecer. Bianca Coelho, eu falei alguma coisa para você ou não? Tô vendo ela ali com uma carinha, acho que eu não falei para ela não, né? Você tá escondida aí, né? Eu te vi agora, o Espírito Santo mostrou você aqui, ó. Bianca Coelho, seguinte, uma palavra para você, vamos lá. A palavra que eu vejo é poço. Sabe um poço? Eu vejo você, que às vezes você se sente dentro de um poço, sabe? Escondida, quieta, em silêncio, né? O Espírito Santo tá fazendo assim, ó, tá? Subindo a sua cordinha, ó. Chegou a hora de sair dentro do poço, né? Vamos derramar essa água, deixar ela jorrar para fora. Eu vejo que você foi colocada dentro desse poço, não é muita coisa da sua vontade, foram as dores, sabe, feridas que te colocaram ali dentro. Mas o poço é um ambiente curador também, porque o poço tem água. E a água, ela é uma propriedade de cura, né? Então, olha que louco. Esse poço que você está aí, o Espírito Santo está te visitando agora aí, ó, dentro de você. Eu vejo você com dores no seu coração. O Espírito Santo está falando para você, Bianca, chegou a hora de você sair para fora e eu vou tirar você de dentro desse poço. Você vai sair daí de dentro e eu vou mostrar você para o mundo. Eu vou fazer você estar tão encharcado, você vai ser tão encharcado de água que muitas pessoas vão beber de você. Não deixa sua mente falar para você que você não tem valor. Deus está falando para você, você tem valor e eu te vejo. Eu não te esqueço, eu não me esqueço de você. Ele manda falar que ele não esqueceu de você, de nenhuma das promessas que ele te fez. E você vai sair desse poço e eu vejo você dando baldes e baldes de água para muita gente beber. Tá bom? Estava escondida aí, achei no último 48 do segundo tempo. Então é o seguinte, ó, escolhe uma pessoa no grupo, a gente sempre faz esse exercício, escolhe uma pessoa qualquer aleatória no grupo e manda uma palavra lá, nem que seja uma palavra. Olha, eu vejo uma caneta. Às vezes a caneta não faz sentido para você, mas faz sentido para outra pessoa. Beleza? Essa é a tarefa de casa. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal. Turma 1, muito obrigado. A gente se vê no 2.0. Deus abençoe muito a vida de vocês. Se a palavra fez sentido, compartilha lá no grupo. Esses compartilhamentos, gente, tem um poder sobrenatural. Vocês não fazem ideia. Eu vou colocar também o link da comunidade profética para vocês acessarem lá no Telegram. Vai ter muito conteúdo lá disso, de compartilhamento. A ideia é falar. Eu vou explicar mais depois lá. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. É só o primeiro dia, tá? Muita coisa vai acontecer. A Daiane me deixou sem rumo hoje. Isso não acontece. Vocês foram privilegiados de receber uma profecia da Daiane logo de cara, assim. Caramba. Leandro, faltou você, né? Eu não profetizei sobre você, porque acho que você já recebeu a maior de todas as profecias aqui. Uma presença violentíssima aqui no quarto. Vocês não fazem ideia. Eu sempre falo que eu desejo que todas as pessoas tenham uma profecia da Dai, porque é diferente. Não é porque é minha esposa, não, mas é uma parada violenta. A mulher é braba mesmo. Eu sei porque eu sou, acho que, a pessoa mais impactada com as profecias dela. Amém, gente? Obrigado. Tirei umas fotinhas, mandei lá no grupo lá. Compartilhem aí entre vocês. Ó, essa comunidade é para a gente se compartilhar, se falar, trocar ideias, energia, força. E Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Primeira aula encerrada. Deus abençoe. Boa noite e até mais. A aula está gravada, tá? Depois eu deixo para quem não conseguiu assistir. Obrigado.